Não houve terror em Gibeá. Muitas pessoas ficariam surpresas se soubessem que há uma história de suspense no documento sagrado. Porém, esse é justamente o caso. O terror em Gibeá é um relato bíblico que explora a atmosfera do horror, para estabelecer padrões morais inegociáveis, fazendo um apelo pela ordem, pela razão, e, em especial, sugerindo a necessidade que temos de que o Rei Messias se levante para nos salvar de nós mesmos. Todos são depravados do relato. Todos são desviados, embora uns sejam piores do que outros. Não houve terror em Gibeá. Não houve terror em Gibeá, Vai que ainda se diz. antes em Gibeá do que longe de Israel. Temos um ancião que acolhe o casal em meia-noite, porém ele só faz isso porque nota ter algo a ganhar. Pois o levita viajante era um homem rico, estava cheio de bens e de vinho, tinha comida em abundância. Vemos que ele se oferece como um aparente salvador para os dois, e como alguém zeloso pela lei de Moisés. Porém, em meio ao perigo, ele diz que cobrirá os gastos apenas do que faltar ao casal, tendo em vista que eles tinham sobra de tudo, então a sua posição moral se mostra bastante questionável. Não houve terror em Gibeá. Não houve terror em Gibeá. Logo eles estão fazendo um banquete com os bens do levita. O texto diz que eles estão alegrando o coração, o que é um eufemismo para o entorpecimento do vinho. Talvez por isso até que ele age tão loucamente, oferecendo sua filha para os filhos de Belial. Nós não sabemos todos os detalhes, porém o tom sarcástico e obscuro do documento sugere que nenhuma das atitudes das pessoas envolvidas pode ser considerada normativa. Mesmo o oráculo de Siló parece trair os interesses dos israelitas, que vão para a guerra para vingar a concubina e acabam em meio ao desastre. Alguém poderia pensar, por que Deus não os alertou por meio dos profetas? Por que Deus não os impediu? A resposta é que Deus permite o mal. Muitas vezes, pois essa é simplesmente a escolha da humanidade. A verdade é que os israelitas já haviam sido orientados pela divindade, por meio da lei de Moisés, que diz que em casos assim, não se deveria ir à guerra precipitadamente, mas que a questão deveria ser investigada. Era preciso trazer provas inconfundíveis de que o relato do levita era verdadeiro. Era preciso comprovar quem eram os homens envolvidos naquele crime. Será que eram todos os habitantes de Gibeá? Será que haviam ao menos 10 justos naquela cidade? Deus diz a Abraão que por amor de 10 justos, ele não teria destruído Sodoma. Muito embora, tudo indica que Gibeá tivesse mesmo que sofrer o juízo coletivo, sendo destruída. Porém, isso não justifica a forma com que a Assembleia tratou a questão. Isso leva à guerra deles contra a tribo de Benjamim. Mesmo a atitude do levita de reconquistar sua mulher é vista pela tradição judaica como exagerada. Dadas as circunstâncias, seria melhor deixar as coisas como estavam. Porém, além disso, ele surge com um jumento extra para trazê-la em honra, tendo em vista que ele não havia nem honrado ela como esposa legítima. Então essa atitude gera desconfiança do seu pai. Será que ele mesmo não estaria procurando oportunidade para vingança? Não sabemos porque ela não foi julgada pela corte. Não sabemos também porque ela não era sua esposa legítima. Talvez uma questão responda a outra. Em todo caso, nem José, marido de Maria de Nazaré, a mãe carnal do Messias, se permitiu a tanto, mas quando ele descobre sobre a gravidez chocante de Maria, e não sabendo ainda que isso era um milagre, então ele procura anular o noivado em secreto, justamente para não acusá-la pelo seu suposto pecado. E José, por isso, descrito no Novo Testamento como um justo sem igual, ou seja, sua atitude já seria considerada como de bondade divina e sem igual entre os homens. Se um homem despedir a sua mulher, e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela, não se poluirá de toda aquela terra. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Isso está em Jeremias capítulo 3, verso 1. Assim, a concubina do documento é um retrato da nação, uma nação infiel que traiu seu Deus, se entregando a Baal e outros deuses, e até mesmo a nenhum Deus, como sugere o nome Belial, que literalmente significa vazio de jugo, sem religião, a qual é a pior situação no documento. Tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Eu me lembro a primeira vez que eu li esse relato, e de como eu fiquei chocado. Tudo parece tão errado, tão fora de prumo. Quando você não entende a intenção do autor, você procura justificar algumas ações descritas ali. Porém, isso é totalmente em vão. Qualquer um que fizer uma leitura cuidadosa verá que não há coerência ali, apenas o caos, que nos faz refletir muito sobre a negligência, sobre como pequenos desvios, que se tornam vícios de comportamento, podem nos levar por caminhos obscuros. Eu penso que o relato do terror em Gibeá nos chama a sobriedade, a responsabilidade e nos inspira a urgência do arrependimento, e para que nos voltemos a Deus antes que seja tarde. Batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Otse et Raish Asherba El Beterra.
Venedaeno, casa batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Naturalmente poderíamos supor que a concubina está morta quando o levita a corta. Porém, a verdade é que não sabemos com toda certeza. Essa questão deveria ter sido avaliada pela Assembleia com cuidado. Nós vemos que esse homem não é um justo. Ele não é um homem verdadeiramente religioso. Ele, na verdade, manipula a religião para articular seus interesses. Vemos isso pela forma com que ele diz ao ancião que está indo para Siló, para o tabernáculo do Senhor, quando é evidente que isso não era verdade. É a primeira vez que a casa do Senhor é mencionada no documento. Em todo momento é dito que o seu objetivo era retornar para casa. O texto parece aludir à falsa religiosidade, à hipocrisia de falsos religiosos que não são sinceros. Em outras passagens na Bíblia, vemos as pessoas pedindo direções para Siló. Para que lado fica o tabernáculo do Senhor? Alguns teólogos pensam que o tabernáculo era móvel e por isso não se sabia ao certo onde ficava o seu último endereço. Porém, à luz do livro de Juízes, eu penso que as pessoas tinham o costume de insinuar que estavam em peregrinação religiosa. Queriam com isso demonstrar espiritualidade e conquistar o favor dos homens. Por isso também, o povo de Gibeá trata os viajantes com tanta frieza, pois ninguém mais estava acreditando na devoção verdadeira e no sentimento genuíno da religiosidade. Quando há apenas interesses humanos e materiais envolvidos, o homem se bestializa, pois a única coisa que nos separa dos animais, como aqueles 2 jumentos do levita, é a alma humana, o sopro divino que está em cada um de nós. Devemos nos lembrar disso, que o verdadeiro valor do ser humano está no Filho de Deus. Que o Filho de Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito dele te inspire ao assistir o episódio. Um abraço.